1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Eu vou ler até o 31. Vou fazer uma leitura um tanto extensa. Sei que é um texto conhecido dos irmãos, mas precisamos contextualizar. O tema dessa mensagem é: escute as promessas. Diz assim a palavra do Senhor. E, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é o homem que o ferir o rei, o enriquecerá de grandes riquezas. Lhe dará sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo assim: farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: porque desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outros e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Creio eu que toda a igreja conhece pelo menos esse trecho da história de Davi. O começo da caminhada de Davi. E algumas coisas são interessantes neste texto. Nós temos homens que tinham a obrigação de defender Israel fugindo de um gigante. Nós temos um menino que nem sequer chama o gigante de gigante. Ele nem olha para esse gigante. Ele escuta a afronta e diz: quem é? Esse incircunciso filisteu que afronta o povo de Deus. Essa era a realidade deste acontecimento. Homens que fugiam de sua obrigação. Eram guerreiros de Israel. E segundo diz a Bíblia, Saul escolhia para o exército dele os melhores. E eram muito bem treinados. Só que perante o homem que afrontava, o porte desse homem, fugiam de sua presença, fugiam de suas obrigações. Homens prontos para a peleja, preparados para a batalha, mas que não tinham coragem de cumprir com aquilo que eles mesmos se dispuseram a fazer. Guerreiros sem coragem de guerrear. Homens treinados para um objetivo, a qual eles agora, neste momento, estavam fugindo. E olhando para este quadro, triste quadro de Israel, que pela graça de Deus um menino foi levantado. E olhando para o quadro da igreja, não digo igreja local, eu digo a igreja do Senhor em todos os lugares. Nós temos homens e mulheres, obreiros da casa do Senhor, que fogem de suas obrigações, com medo da peleja, com medo do que precisariam fazer para alcançar êxito. Cristãos que fogem da obrigação e não conseguem honrar a sua posição. Posição essa com a palavra do Senhor nos fala, que somos geração eleita, sacerdócio real, príncipes da casa de meu pai. Pessoas que foram tiradas do monturo e colocadas, assentadas com o príncipe do povo de Deus. Fogem de suas obrigações, com medo da peleja, com medo de pagar o preço, com medo de gigante. Nós vivemos uma geração que nem sequer pensa em pagar o preço de servir ao Senhor. Buscamos a servir a Deus no nosso comodismo. Tentamos fazer apenas aquilo que somos acostumados a fazer.
E o resultado é que há um gigante afrontando a igreja. E lá fora ouvimos os clamores de tantas ideologias e tantas ideias contrárias à palavra do Senhor. Tanta gente tentando desacreditar o Evangelho. Tanta gente afrontando os servos do Senhor. E Deus, essa noite, quer levantar valentes no meio de uma geração onde nós temos tanta gente fugindo das suas obrigações. Homens que eram da linha do exército de Saul, tremeram na base diante de um gigante e precisaram contemplar um menino, qual a Bíblia fala que era de aparência gentil. E não era homem de guerra, não sabia manejar uma espada, nunca tinha ido a uma peleja, era pastor de ovelhas. E o que ele sabia fazer era manusear muito bem uma funda com algumas pedras. E que foi o suficiente para que ele fizesse a obra do Senhor acontecer. Muitas vezes nós olhamos nas nossas mãos e pensamos: o que eu tenho, o que eu sei fazer é muito pouco. Falava ontem na igreja do Jardim Colonial: o Senhor guardou em nós tesouros celestiais em vaso de barro. O problema é que nós cismamos em olhar aquilo que o Senhor nos deu e achar que não é suficiente para fazer aquilo que devemos fazer. Não nos achamos bons o suficientes. Não nos achamos dignos o suficientes. Esquecemos que a palavra do Senhor fala assim: maldito o homem que confia no homem. No original aqui está escrito: maldito o homem que confia na sua própria humanidade. Bendito aquele que confia no Senhor e faz dele a sua força. A realidade da obra de Deus é que cada vez que o braço do homem não teve força suficiente, a força do Senhor se manifestou nos seus servos. E o Senhor levantou pessoas, não com todas as capacitações, mas pessoas que agiam na chama do Espírito Santo, que ouviram um gigante afrontando a obra do Senhor e disse: quem é esse incircunciso filisteu que está falando aqui? Que não enxergaram o tamanho do gigante, que não pensaram o tamanho do esforço, e nem pensaram que suas capacitações não eram suficientes, mas que simplesmente quiseram defender a obra do Senhor. No versículo 26, nós vemos que Davi estava interessado nas promessas. Ele não estava interessado no tamanho do gigante. E creio eu que nem tinha planejado o que é que ele ia fazer, Fabinho, para vencer esse gigante. Talvez nem tivesse olhado o tamanho do gigante. Ele olhou e falou: afinal de contas, o que é que farão com o homem que ferir esse filisteu? E quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi estava focado nas promessas. E essa noite, em nome de Jesus, eu quero que você pegue a tua Bíblia agora. Eu quero que você escute as promessas do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Versículo 26 ao versículo 29. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 5.
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, eu assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Afinal de contas, que é que tem clamado tão alto nessa geração, que tem feito nossos ouvidos se voltarem aos gigantes, e a nossa mente se voltar ao esforço que é descer a peleja em nome de Deus, a ponto de nos esquecermos das promessas que Deus tem em nossas vidas. O que é que Deus está preparando para você? Quando o apóstolo diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que o Senhor está preparando para os seus filhos? Que é que estamos fazendo? Que estamos perdendo a capacidade de ouvir, afinal de contas, o que é que o Espírito está dizendo às igrejas? E afinal de contas, como é que não estamos olhando uns para os outros, dizendo, afinal, o que é? Que Deus falou que vai fazer? Aquele que vencer? Que é que Deus falou que vai fazer aquele que descer a peleja? Essas cartas de Apocalipse estão endereçadas ao pastor das igrejas, a obreiros, pessoas que colocaram a mão no arado. Estes que vencerem terão a honra de receber essas promessas. E muitas vezes o Senhor faz chamadas e quer levantar novos obreiros e quer que você faça algo além do que você já faz na casa do Senhor. E afinal de contas, o que é que você está dando ouvido? O que é que temos ouvido? Ou estamos olhando para um gigante muito grande? Estamos medindo a quantidade de esforço que teremos que fazer para, afinal de contas, vencer a peleja. Estamos pensando no tempo que precisamos gastar em oração. Estamos pensando no esforço que precisamos fazer para ler a palavra do Senhor. Estamos pensando no que é que precisamos fazer para alcançar santidade, para manifestar a glória do Senhor em nosso tempo. Estamos pensando de que forma teremos que buscar consagração para alcançar batismo com o Espírito Santo, para enfim manifestar os dons espirituais. Estamos pensando, afinal de contas, se ninguém está fazendo, por que é que eu tenho que fazer? Enquanto isso, o Senhor está buscando aqueles que têm o coração segundo o coração de Deus. Escute as promessas do Senhor. Quando Jesus disse, estarei convosco até a consumação dos tempos. Sinais farão, ainda maiores do que eu fiz, disse o Senhor. Nós precisamos ser uma igreja milagrosa. Nós precisamos parar de ter medo de gigante. Nós precisamos, afinal de contas, nos tocar que estamos nas linhas do exército do Senhor. E se não fizermos, o Senhor pode levantar crianças para fazer em nosso lugar. E serão honrados, cheios do Espírito Santo. E olharemos. E que sentimento teremos? Eu fico pensando em Paulo. A coragem que ele tinha de dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu creio que o coração de Paulo já estava no momento em que ele encontraria com Jesus.
E ele teria coragem de se apresentar ao Senhor e falar: Senhor, eu fiz o que eu pude fazer segundo as minhas forças. Afinal, a palavra nos diz: faça tudo o que vier às tuas mãos, segundo a tua força. E a gente fala: eu não sou capaz, eu não sou chamado para isso, eu não sou preparado. Achando que estamos tendo um espírito de humildade, e na verdade estamos fugindo da raia. Estamos fugindo de ter uma vida segundo o propósito de Deus. Havia um exército israelita. Havia homens prontos para isso. Havia pessoas que haviam se preparado para aquele momento. Mas no momento em que tiveram que expor tudo aquilo que aprenderam, arredaram o pé. Fugiam do gigante que afrontava. Grandes são as promessas do Senhor. E há uma palavra de Deus para você essa noite. Não fuja da peleja. Não fuja da luta. Porque essa é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que haverão lutas. Mas o Senhor estará conosco nessas lutas. E afinal de contas, o inimigo está ao derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Mas acampado ao redor daqueles que temem ao Senhor estão os anjos do Senhor. E aquele que sim é o leão da tribo de Judá, peleja por esta obra. E eu não me canso de falar que a igreja é a autoridade. É a autoridade espiritual sobre essa terra. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Mais do que isso, somos revestidos por Ele. Somos escolhidos por Ele. Aonde formos, somos enviados por Ele. E com toda essa preparação, o que é que o gigante pode fazer com você? Ainda que você tenha só uma funda e algumas pedras, o que é que o gigante pode contra você? Se você está rindo em nome do Senhor dos Exércitos. Não temos gigante. Citando mais uma vez Paulo, quando ele fala assim: aonde está, inferno, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso é um levantar de voz, de ousadia, de quem sabe que está indo em nome do Senhor. E como saber que você está indo em nome do Senhor? Faça a vontade dele. Como? Siga a primeira ordenança que ele te deu. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Pregue esse evangelho. Fale da palavra do Senhor. Ore e busque revestimento, batismo com o Espírito Santo. Se coloque nas brechas. E não olhe para gigante. E eu sei que pode acontecer certas coisas na sua vida. Tal como foi com Davi. Olha comigo o verso 28. Versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Sabe quem Eliabe é aqui? É aquele que Jesus fala nos evangelhos, que fica na porta, não entra no céu, não deixa que ninguém entre, que impede que a obra aconteça e não quer fazer acontecer, que não toca o seu instrumento e não quer deixar ninguém tocar, que não prega o evangelho e ainda age com presunção contra quem está pregando.
se achando superior, mas não quer descer a peleja. E ainda fica julgando aquele que está querendo fazer. Isso é comum. Sempre vai haver alguém para julgar a tua boa vontade de servir ao Senhor. O homem, afinal de contas, julga segundo o próprio coração. E quando o coração é mau, ele vai te julgar com maldade. Ele vai achar que tuas motivações são as mesmas a dele. Ele vai dizer, olha, está fazendo para se aparecer. Olha, nem sabe fazer e está fazendo. Nem sabe pregar e está querendo pregar. Nem sabe cantar e está querendo cantar. O Senhor precisou de um menino com uma funda e uma pedra. Ele não precisa de muita coisa para te levantar e te usar, cheio do Espírito Santo. Ainda que na sua mão tenha só uma funda e uma pedra, que a tua voz seja, tu vens contra mim, com espada, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É necessário que se levante um povo segundo. Certa vez fez uma oração o pastor John Wesley, que falou assim, Senhor, dá-me homens que não temam nada senão o pecado, que não desejam nada senão a Deus, e eu abalarei o mundo. E é disso que o Senhor precisa. Pessoas que não temam nada além do pecado, que não queiram nada além de Deus, para que o Senhor derrame um grande avivamento mais uma vez para abalar o mundo. Olha para o passado. O pastor Valdeci deu algumas aulas aqui nos sábados. Daniel Berg nunca foi consagrado nem a diácono. Eu não sei se levantou missionário nesse país que nem aquele homem. Sozinho. Pela Mata Amazônica. Pelo sertão do Nordeste. Desbravando o estado do Espírito Santo. Desbravando o estado de São Paulo. Recebendo afronta, recebendo pedrada, recebendo todo tipo de coisa. E tudo que ele queria era pegar o evangelho. Tudo o que ele tinha era uma funda e uma pedra. Aquele homem nem português direito falava. Não conhecia a teologia, mas tinha um coração ardendo na presença do Senhor. Não olhe para gigante. Ah, mas para eu fazer isso, eu vou ter que fazer tanta coisa. Eu vou ter que me desgastar. Eu vou ter que me expor. E se eu sofrer o dano? Gloriosa coisa é ser co-participante do sofrimento de Cristo. Eu vou dizer para você essa noite, sabe que era a afronta de Eliabe? É a afronta de covarde. Porque é muito fácil olhar para o Davi pequenininho e chamar ele de presunçoso, entre outras coisas. Queria ver ele descer e afrontar um gigante. É muito fácil olhar para qualquer obreiro e falar assim, eu faço melhor, sou treinado para isso. Fui treinado no exército de Saul. Sou guerreiro. Ó aqui minha armadura. Ó aqui meu anel de teologia. É muito fácil olhar para quem está fazendo alguma coisa e julgar. Difícil é fazer. Difícil é pagar o preço. Por isso não escute o clamor de covarde. Você está fazendo isso porque o pastor não está nem vendo. Você está fazendo isso porque ninguém te deu um cargo ainda. Nem lembraram de te agradecer no final do trabalho. O pastor Valdeci falou, esse trabalho de sábado foi glorioso. Falou para os jovens assim, falou, olha, você não fica esperando reconhecimento. Espere galardão. Espere galardão. Sabe por quê?
Quando você está fazendo a obra direcionada por Deus, é recompensador ver o Senhor agindo através da tua vida. Glorioso você vê as pessoas se entregando para Jesus, abandonando as velhas práticas, deixando para trás um passado de pecado e dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. E falando isso para vocês, me vem o rosto de um irmão do Quilombo, senhor de idade. Ele foi a faísca do primeiro culto do Quilombo. Nunca tinha ido em um culto na vida, irmão. O que aquele homem deu glória a Deus e aleluia naquele culto, eu fiquei impressionado. Passou o culto. Fiquei sabendo que ele teve que vir a UPA. São quase 60 quilômetros da Serra da Pão aqui. Chegou aqui e acharam que ele tinha infartado. Começaram a tratar infarto. Depois que viram que não deu certo, descobriram que tinha estourado uma úlcera. Gente, quando estoura a úlcera, em pouco tempo a pessoa morre. Só daquele homem, pastor, você ter vindo lá da serra aqui sem ter morrido, já foi um milagre. E mais, ele foi da serra aqui, e eu acho que viram que não tinha muito o que fazer, levaram ele de volta. E nos chamaram lá. Chegamos na casa, e eu escutei a voz dele do quarto. Eu não quero mais nada agora. Eu só quero a Deus. Eu só quero a Deus. Porque eu sei que Ele vai me levar para o céu. Cheguei naquele quarto, ele estava tudo inchado já. Eu falei para ele, irmão, você quer entregar a tua vida para Jesus? Eu já entreguei, ele falou. Só ore por mim. Nós oramos, irmão Valdemir. Acho que no mesmo dia, né, Lu? O Senhor recolheu ele. No dia seguinte, o Senhor recolheu ele. É uma alma que nós temos certeza que foi recolhido, salvo, graças à obra do Calvário. Graças à obra do Calvário. E é uma alegria que nós temos em nosso ministério, lembrar de cada momento que pode parecer pequeno, pode parecer pouco, mas a gente sabe que o Senhor esteve usando nossas vidas para alcançar outras vidas. E não teve gigante que parou. Então, aconselho esta noite: pare de olhar para gigante e tape teu ouvido para clamor de covarde. Vou falar para você, isso aí não compensa. Vai orar para quê? Ninguém está orando. Vai ler a Bíblia para quê? Ainda não estão te chamando para pregar. Vai ficar fazendo isso porque ninguém está vendo. É clamor de covarde. Que você tenha ouvidos apenas para as promessas do Senhor. Que você chegue naquele grande dia que você há de encontrar com Jesus. E você tenha coragem de correr na direção dele. Porque você sabe que você fez tudo o que você pôde, segundo as tuas capacidades. Porque eu tenho certeza que a sensação que todos nós teremos lá é: Senhor, eu queria ter feito mais. Eu queria ter feito mais. Se coloque em pé neste momento. E o que eu posso dizer para você esta noite? Se apresente, Davi. Aonde está você? Ninguém está com coragem de fazer, mas você faz. Gente capacitada não quer fazer, mas você quer. Pode ter gente falando: o que você está indo fazer? Você não é bom o suficiente. O Senhor está falando: se apresente, Davi, essa noite. Aonde está você? Aonde estão vocês? Obreiros cheios de unção, que estão vendo a necessidade da obra e querem se colocar nessa brecha. Você tem coragem? Quando a Bíblia diz assim: os medrosos não herdarão o reino dos céus, eu quero que você tenha coragem. Se apresente. Se apresente, em nome de Jesus. Você ouviu as promessas? Ouviu as promessas? Aleluias.
escute as promessas. E tape os olhos para o gigante. E esqueça dos Eliabes. E faça a obra do Senhor, enquanto ainda é dia. Porque virá a noite, que ninguém poderá trabalhar. Faça a obra do Senhor, enquanto você ainda tem saúde para isso. Para você não ser um velho amargurado dizendo: Senhor, ninguém está fazendo. Faça a obra do Senhor, enquanto você ainda consegue dobrar o teu joelho. Enquanto você ainda tem pés para caminhar. Enquanto a tua mente ainda está lúcida para entender a palavra. Enquanto a tua voz ainda tem força para clamar. Porque está cheio de gente, cheio de preparo, que não quer fazer. E não quer deixar fazer. Mas em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra hoje. Que se levantem esses Davis para fazer a obra, cheio da unção de Deus, pastor. Santo Senhor, louvamos a Ti pela Tua palavra e pela revelação do Teu Espírito Santo. Eu louvo a Ti por cada coração disponível para a Tua obra, Senhor. Eu louvo a Ti por cada Davi aqui na frente, com sua funda e com sua pedra. Com o peito cheio de unção, dizendo: Senhor, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, que tapou os olhos para não ver gigante, que ignorou toda a voz de irmão mais velho dizendo para parar e ainda fazendo julgamento errôneo. Senhor, levanta os teus filhos na unção do Espírito Santo para fazer a tua obra, desejoso de servir-te. E Senhor, derrama unção sobre a vida deles. Manifesta os dons espirituais sobre a vida deles e alcança almas através da vida deles. E que cada um deles carregue consigo um exército de valentes, que eles venham ser uma liderança cheia da tua unção, guiando o teu povo para esta peleja, com inimigo nenhum há de vencer, porque por nós peleja Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Senhor, que tua igreja possa marchar com toda a autoridade a qual o Senhor concedeu a ela, que nós tenhamos entendimento que essa obra há de ser feita através de nossas vidas, e quão formosos são os pés que pregam boas novas. Amado Senhor, que o teu Espírito Santo esteja consolando cada um dos momentos de tristeza, e esteja corrigindo cada um nos seus erros, e esteja ungindo cada palavra dos teus filhos, que o pregar deles venha trazer conversão, que o cantar deles venha quebrantar corações, e que a imposição de mão deles venha curar enfermos. Eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Aleluia.